E aí pessoal, sobe na nave integral Senpai aqui, dando continuidade, falando sobre derivabilidade e continuidade, e hoje iremos falar sobre derivada de funções trigonométricas. Bom, eu separei esse vídeo que deveria sair junto com o de derivadas comuns, de funções comuns que você vai trabalhar, mas terminou que eu esqueci a ordem que era para ter gravado e eu gravei derivabilidade e continuidade. Derivada de funções trigonométricas. E bom, terminou que esse vídeo vai sair agora, né? Bom, a primeira função que a gente vai trabalhar é a função f de x é igual a seno de x. E bom, fazer a derivada dessa função, a gente vai usar o conceito de função derivada, que é o limite de h tendendo a zero de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Bom, como que a gente poderia... Na verdade, a gente não vai nem usar a função derivada, porque vai complicar mais a nossa vida. E a gente vai usar direto o conceito de função derivada, sem usar essa semidiferença expressa por uma constante. E como vai funcionar isso? Bom, vai funcionar da seguinte forma: o limite do meu x tendendo ao meu ponto P qualquer, seno de x menos seno de P sobre x menos P. Pronto, é isso. Como que a gente vai fazer, no caso, isso aqui? Bom, o único campo que a gente pode trabalhar é aqui em cima, pois se eu fazer o limite de x tendendo a P, x tendendo a P vai dar uma indeterminação matemática, então não é legal trabalhar com isso. E o único campo então que sobra é trabalhar com essas diferenças entre senos, que é uma diferença nada mais entre segmentos, e que vai então nos dar algum arco na circunferência. Bom, então a gente vai usar as fórmulas trigonométricas, né? Advindas da trigonometria. Bom, a gente sabe a seguinte coisa, que eu pegar o seno da soma entre dois ângulos quaisquer A mais B é eu pegar seno de A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Concordam? E eu pegar o seno de um ângulo qualquer, sendo que distinto de A mais B, basta eu tomar a diferença entre A e B. Então, vai dar o mesmo resultado retirando o sinal. Observe agora que eu expressar A mais B como fosse um resultado, uma constante B, e A menos B em função de outra constante Q qualquer, e subtrair esses senos, eu tenho então a seno da diferença entre dois arcos quaisquer, que vai ser obtido pela seguinte fórmula. Eu irei pegar esse seno aqui e irei inverter o sinal. Então, observe que essa parcela, por ser igual, vai embora. E sobra então pra gente menos 2 seno B cosseno A. Bom, nesse caso, a gente expressou P como A mais B e Q como a diferença entre A menos B. Então, A é a soma desses ângulos dividido por 2. E B é a semidiferença entre esses ângulos dividido por 2. Ou seja, a metade desses ângulos. Então, a gente pode aplicar essas fórmulas ali. Bom, aplicando essas fórmulas, que seria menos 2 seno B cosseno A, a gente vai ter então que esse limite vai se reduzir a esse limite daqui. X tendendo a P, seno de x menos seno de P se tornaria então seno de B, que é a semidiferença, x menos P sobre 2, vezes o cosseno x mais P sobre 2, certo? Não coube ali tudo, mas tudo bem. E isso aqui sobre x menos P. Perfeito? E isso aqui multiplicado por 2, claro, que é constante. Observe que aqui a gente vai ter, então, um limite fundamental que nós podemos tirar desse produto. Primeira coisa, usando a propriedade de limite, a gente pode separar, basicamente,
esse seguinte limite aqui, ó, como produto. Você concorda comigo? Você concorda comigo que eu posso usar a inversão de frações e escrever o 2 como uma fração de um número A, 1 sobre 2? Isso aqui é igual a 2A? Bom, nesse caso, meu A, eu posso tomar meu A como seno. E o meu 2 aqui, eu estaria aqui multiplicando o fator x menos p, ou seja, x menos p sobre 2. Observe que isso aqui se trata do limite fundamental. Eu expressando x menos p sobre 2, tudo isso com uma constante b qualquer, isso aqui então se trataria do limite do seno de um ângulo b sobre b. E isso, se x tende a p, então b tende a zero. Isso aqui é um limite fundamental que nos dá o valor de 1. A gente já viu isso, né, que é o limite de seno de x sobre x. A gente já provou isso. Bom, eu separei neste caso em um produto de limites, vezes o limite do cosseno de x mais p sobre 2 quando x tende a p. Então, observe que esse valor aqui nos dá o valor de 1. E o limite de cosseno, a gente já viu que continuidade de função trigonométrica. A função é contínua, então basta eu substituir o x no lugar do p. Então, o x, aliás, eu substituo o p no lugar do x. Então, x, p vira p, p mais p, 2p, 2p dividido por 2 é p. Então, isso aqui nos dá o cosseno de p. Então, observe, então, que esse cosseno de p aqui nada mais é do que a nossa derivada. Então, você derivar a função seno é a função cosseno, perfeito? Aliás, menos cosseno, perdão. Ah, não, isso mesmo. Eu errei aqui ao escrever. É cosseno mesmo, tá certinho. Cosseno de P. Pronto, é isso mesmo. Creio que não tenha esquecido de nenhum sinal. Creio eu. Não esqueci não, tá certinho. Então, cosseno de P. Você derivar a função seno, derivar da função seno, a função cosseno. É basicamente isso. Nesse caso, eu vou só colocar cosseno de x aqui, só pra ficar bonitinho, tá bom? A segunda função é a função cosseno. Bom, nesse caso, a gente vai fazer o mesmo procedimento. E literalmente o mesmo procedimento. Sendo que no lugar do seno vai virar cosseno. Observe que a gente vai usar as fórmulas trigonométricas também de maneira análoga. Porém, neste caso, para o cosseno. Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Neste caso, A mais B é igual a P, A menos B é igual a Q. Eu estou subtraindo esses cossenos, então esse sinal aqui se inverte, vai embora com esse cosseno e eu tenho menos. Então eu vou ter o limite x tendendo a P de menos 2 seno, certo? A, que seria o P mais Q sobre 2. Nesse caso, seno A seria x mais P sobre 2. Seno B, x menos P sobre 2. Perfeito? É basicamente isso o meu limite. E isso tudo sobre x menos P. De mesma forma, a gente vai arrancar o limite fundamental daí. E a gente vai obter a seguinte coisa. O limite, esse menos 2, o menos vai para fora como uma constante. Então, a gente pode
apenas deixar o 2. Isso daqui forma o limite fundamental do produto, e sobra então menos o limite x tendendo a p de seno de x mais p sobre 2. Nesse caso, é função contínua seno, você substitui e vai nos dar seno de p menos seno de p. Nesse caso, eu vou deixar menos seno de x para deixar bonitinho. Então, a função derivada da cosseno é menos seno. É basicamente isso. Então, observe que agora acabou a derivada de funções trigonométricas, pois todas as funções trigonométricas podem ser postas em função de outras. Por exemplo, a terceira função que iríamos trabalhar seria a função tangente. Mas a função tangente nada mais é do que a função quociente entre a função seno e a função cosseno. Então, aplicar a derivada dessa função, f' de x, nada mais seria do que aplicar a derivada entre essas funções, certo? Aí você deve estar agora se perguntando, sim, Matheus, e como a gente vai fazer tudo isso? Bom, existe um meio da gente fazer o quociente entre derivadas, mas para isso a gente teria que usar regras de derivação. Então, meio que não nos convém muito trabalhar com ferramentas que a gente ainda não sabe. Pois eu vou ensinar, a gente vai aprender a derivada de todas as funções e como fazer elas, e basicamente decorar, depois de fazer tantos exercícios, para que você chegue num ponto que depois vai ter uma ferramenta chamada regras de derivação, que basicamente vai construir a derivada como o limite, como aquelas propriedades que facilitavam muito a conta, e é basicamente isso que vai acontecer com as regras de derivação. Você vai conseguir fazer esse quociente aqui muito mais rápido. Mas até então você não consegue fazer isso, porque você não sabe o que seria trabalhar com quociente de derivada. Se você trabalhar com a função tangente e derivar ela, é a mesma coisa de derivar seno de x sobre cosseno de x. E dica, não é. Então, não é a mesma coisa, são operações diferentes. Então, as operações que a gente até então estávamos acostumados não vai funcionar. Mas com as regras de derivação, sim, nós podemos voltar a usar manhas para resolver a nossa vida. Bom, nesse caso, então, ele vai ter que trabalhar com a função tangente. Então, derivando ela, a gente teria, então, a seguinte coisa. X tende a P, tangente de X menos tangente de P sobre X menos P. Bom, em determinação, tangente de X é seno de X sobre cosseno X. Menos seno P, tangente P é seno P, cosseno P. Concorda comigo, galera? Vocês concordam, não é? Então bora lá. Isso tudo sobre x menos p. Fazendo o MMC, a gente vai ter o limite x tendendo a p, seno x cosseno p, menos cosseno x seno p, tudo isso sobre x menos p multiplicado por cosseno x cosseno p. Perfeito? Eu sei que agora você deve estar se matando aí falando, meu Deus, não é possível. Bom, eu juro que a gente vai resolver isso aqui de forma bem simples, na verdade. Bom, a gente vai trabalhar exatamente vendo coisas, como a gente pode falar, semelhantes. Como assim? Observe que aqui a gente chega num ponto que a gente vai extrair as funções, certo? Que a gente até então tem. Matheus, não entendi o que tu quer dizer, cara. Facilita a minha vida e me ajuda aí pra entender o que tu tá querendo dizer. Bom, gente, você concorda que tá tudo sobre x menos p, não é?
Então eu posso separar isso aqui numa diferença entre limites. E eu posso separar de forma estratégica, basicamente. Como assim? Bom, você concorda que eu posso simplesmente, por estar no mesmo denominador, eu posso separar esse cosseno x cosseno p e colocar para fora, ficando então o produto do cosseno x cosseno p. A gente já viu isso, propriedade de limites. E eu posso fazer então a seguinte coisa. Qual é a manobra que eu vou fazer? Eu vou fazer uma manobra com o que resta. Observe que seno x cosseno p, eu posso fazer a seguinte coisa com isso. Eu posso escrever isso de uma maneira especial, se assim a gente pode dizer. Bom, seno x, eu quero obter basicamente que apareça esse limite aqui. Então a gente vai basicamente forçar isso aqui a aparecer. Bom, nesse caso, como a gente forçaria? Bom, observe que eu tenho os fatores seno x cosseno p menos cosseno x seno p. Eu quero então seno x menos seno p. Para isso, eu tenho seno x já, cosseno p. Seria muito bom se aparecesse outro cosseno p para eu colocar ele em evidência com o seno x, concorda? Então é exatamente isso que ele vai fazer. Seno x menos seno p, tudo isso sobre x menos p, multiplicado, certo? Multiplicado por cosseno p, pois cosseno p seno x aparece aqui, menos seno p cosseno p. Não aparece aqui, então eu tenho que adicionar esse fator seno p cosseno p, para que ele suma da minha conta. E é exatamente isso que ele vai fazer. Então eu tenho que adicionar o fator cosseno p. Observe que agora eu quero obter outro limite, que é cosseno p. Eu quero obter outra coisa parecida. Bom, eu consegui extrair alguma coisa daqui. Observe que eu tenho que adicionar então o fator cosseno p seno p menos cosseno x seno p. Observe então que eu consigo aqui fazer alguma coisa com esse seno p, colocar ele em evidência. É verdade, Matheus. Então, colocando seno p em evidência, a gente vai ter a seguinte coisa. A gente vai ter o quê? Calma aí, gente. A gente vai ter... como eu adicionei ali, a gente vai ter que adicionar menos seno p, porque isso aqui ficaria cosseno x, que é o que está aqui, menos cosseno p, porque ficaria cosseno p mais seno p para cancelar com esse cara daqui, certo? Isso tudo sobre x menos p. E como você está retirando esse denominador? O denominador já está presente aqui, tá? Então, observe que tudo isso, ao a gente colocar no mesmo denominador, vai se resumir a exatamente o que está presente dentro do nosso limite anterior. Então, tudo isso eu tenho, basicamente, que essas funções seria o quê? Bom, observe que a função, esse limite aqui, nada mais é do que a derivada da minha função cosseno, certo? Bom, a derivada da minha função cosseno é menos seno. Então, ficaria com seno de p aqui. E a derivada da minha função seno é a minha própria função cosseno. Então, eu teria, basicamente, estou resumindo a minha conta. Como assim você está resumindo sua conta? Bom, eu estou resumindo a minha conta para a seguinte coisa. Limite dessas coisas... Calma aí, gente. Deixa eu limpar meu negócio aqui. Deixa eu limpar agora meu... Um minutinho. Eu tenho que limpar meu óculos. Então, o que eu tô fazendo, gente? Bora lá. Dando continuidade.
Então, eu teria seno quadrado P e eu teria cosseno quadrado, né? Eu teria cosseno quadrado P... Não, na verdade eu tô viajando aqui, né? Porque a seguinte coisa, eu tô viajando. Isso aí acontece. Se x tende a P, como a função seno e cosseno é contínua, basta eu substituir, eu sei que isso aqui vai dar zero. Isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Não dá seno P não, perdão. Aí isso aqui dá zero. É porque no caso aqui a gente teria que fazer a função derivada. E isso aqui, já que eu tô fazendo x tender a P, é cosseno quadrado P, que nada mais é do que secante quadrado P. Ou seja, a função derivada da função tangente é a secante quadrado, certo? Dessa função. E a gente usa, no caso, é porque eu viajei aqui, né, falando, não, aí você vai fazer isso para retirar a derivada. Viajei aqui, gente. Perdão. Mas como a função é contínua, a função seno, cosseno, então é igual a zero, isso aí a conta. Então termina aqui, só sobra esse fator do produto. E aí, a mesma coisa você vai fazer com as outras operações, certo? A função cossecante, que seria a que a gente vai trabalhar agora, cotangente, aliás, é exatamente essa funçãozinha, ó. A função cotangente de x é a mesma coisa. F' de x é igual limite de h tendendo a zero, cotangente de x mais h, menos cotangente de x, ou você pode deixar como x tendendo a p mesmo. Você quer deixar, já que a gente tá trabalhando aqui, né, bora deixar x tendendo a p. Opa, questão de costume, viu? Perdão. Bom, nesse caso, mesma coisa que a gente vai fazer. Cotangente é o inverso da tangente. Isso aqui é 1 sobre tangente de x, menos 1 sobre tangente de p. Tudo isso sobre x menos p. Então, isso nada mais é do que tangente de p menos tangente de x sobre x, no caso, o limite disso, né? X tendendo a p. Aí a gente vai ter, no caso, tangente de p menos tangente de x. Tudo isso sobre x menos p vezes o limite do produto entre a tangente, tá bom? Bom, nesse caso a gente recairia, então, no limite da tangente. Perfeito? A gente recairia no limite da tangente. No caso, eu usei cotangente. Gente, eu nunca percebi isso, mas será que dá certo? Perdão, calma aí, gente, que até eu viajei aqui. Meu... Calma aí, isso aqui dá certo mesmo? Eu viajei aqui, mano. Nem ferrando. Ô, gente, deixa eu ver se isso aqui dá certo. Eu nunca tentei, juro. Isso aqui é literalmente secante quadrado P. Não sei se isso aqui dá certo ou não. Tangente quadrado P. Isso aqui é 1 sobre cosseno quadrado P vezes cosseno quadrado P sobre seno quadrado P. Ô, gente, isso aqui dá certo. Só que não. Acho que deu errado. Quase que eu afogo vocês, né? Não pode fazer isso mesmo, não. Não pode fazer isso aqui, não. Só com regra de derivação também. Já tava querendo fazer derivada da função.
Tava querendo fazer isso aqui, ó. Não pode não. Que a derivada não vai sair certa. Véi, que viagem, né? Tô viajando aqui. Tem que usar a regra de derivação pra fazer isso. Porque a cotangente seria o inverso da tangente. Aí a mesma coisa, eu teria que fazer a derivada da função tangente ali. Gente, perdão. Tava querendo testar um negócio, mas não funciona não. Só regra de derivação mesmo. Enfim, bora lá. Dando continuidade aos nossos assuntos. Então, como a gente vai fazer essa derivada? F' de x. Aliás, já tá escrito ali. Não tem necessidade. Cotangente de uma função, por exemplo, cotangente de x, nada mais é do que cosseno x sobre seno x, certo? É o inverso da tangente, basicamente. Cotangente de P nada mais é do que cosseno de P sobre seno P. Nesse caso, subtraindo essas coisas, vai ficar cosseno x seno P menos seno x cosseno P. Perfeito? Isso tudo sobre seno x seno P multiplicado por 1 sobre h. Vai ficar esse conteúdo sendo igual a cotangente x menos cotangente P. Então, nesse caso, a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai escrever o limite daquele x tendendo a P exatamente como isso. Como cosseno x seno P menos seno x cosseno P sobre esse 1 sobre h é 1 sobre x menos P vezes o limite de x tendendo a P 1 sobre seno x seno P. Observe que a função é contínua seno, então vai ficar 1 sobre seno quadrado P, que é isso aqui. E a gente teria que resolver agora esse limite daqui. Bom, esse limite daí, a gente quer extrair coisas semelhantes, né? Eu não quero extrair coisas semelhantes. Então seria muito bom que esse limite aí eu conseguisse transformar algumas coisas dele. Como assim umas coisas dele? Bom, trabalhando com o conteúdo que está aí dentro, que está presente aí, sobre x menos p, trabalhando com esse conteúdo, a gente quer tornar isso aqui igual a coisas que a gente conhece, não é mesmo? Então, como a gente vai fazer isso? Bom, esse cosseno x, eu quero que apareça o cosseno x menos cosseno p, não é mesmo? Porque isso aqui tudo já está sobre x menos p. E para aparecer isso, eu tenho que manter os fatores. Então, seno p tem que aparecer aqui, para que eu tenha cosseno x seno p. Aí aparece um termo que é menos cosseno x seno p. E observe que, aliás, menos cosseno, não é menos cosseno não, é menos cosseno p seno p. E, obviamente, eu não tenho esse termo aqui, então eu tenho que adicionar esse termo. Então, tem que surgir o termo seno x cosseno p. Aliás, seno x cosseno p não, perdão. Tem que surgir esse termo mesmo. Tem que, na verdade, calma. Cosseno x seno p, tá aqui. Eu mantive esse fator. Aí apareceu o fator menos cosseno p seno p. Então tem que adicionar o fator cosseno p seno p, para que mantenha essas coisas iguais. E tá menos seno x cosseno p. Então eu posso colocar cosseno p em evidência, ficando seno p menos seno x. Então adicionando seno p, cosseno p, aliás, em evidência, não é mesmo? Então fica seno x menos seno p sobre x menos p. Perfeito?
Perfeito, galerinha. É isso aí. E outra coisa. Aqui é derivada, né? Então, eu fiz umas coisas erradas aqui falando que é zero. Mas é que vai dar zero e você poderia usar a função. Não, é porque não pode fazer zero, não. Aqui, nossa, eu cometi uma gafe aqui, eu não sei se é o sono. Isso aqui você tem que resolver, tá? Porque senão vai dar indeterminação 0/0. Acho que é o sono e eu tô meio brisado. Bom, então a gente vai ter que resolver isso aqui, porque isso aqui é derivada da função. Então, a derivada da cosseno é menos seno, né? Então vai ficar menos seno quadrado p, certo? Mais cosseno quadrado p, certo? Bate. Mais cosseno quadrado p, né? Derivada de seno é cosseno quadrado p. Derivada de cosseno é menos seno ao i. Perfeito? Isso tudo multiplicado por 1 sobre seno quadrado p. Observe que seno quadrado p mais cosseno quadrado p é igual a 1. Então, cosseno quadrado p é 1 menos seno quadrado p. Deixa eu ver se eu cometi alguma gafe aqui, que eu acho que eu cometi. Cosseno p seno x. Ah, tá, eu cometi uma gafe. Cosseno p seno x. Cosseno p seno x. Cosseno p. Aí menos seno p. Gente, tem que trocar o sinal aqui, tá? Esse sinal aqui é um menos. Esse sinal menos, perdão. Agora tá certo. Porque vai ficar menos seno x cosseno p. E vai ficar mais seno p cosseno p. E some com esse menos cosseno p seno p. Então isso aqui é um menos, tá? Então, se isso aqui é um menos, seno quadrado p, relação fundamental da trigonometria, mais cosseno quadrado p é igual a 1. Cosseno quadrado p é igual a 1 menos seno quadrado p. Menos cosseno quadrado p é seno quadrado p menos 1. Então, você substitui aqui no lugar do menos cosseno quadrado p, seno quadrado p menos 1. Seno quadrado p vai embora, vai ficar menos 1, então vai ficar menos cossecante quadrado p. Ou seja, observe que derivar a função cotangente é a função cossecante negativa, né? E agora, isso aqui vai ficar o quê? Ó, gente, bora resolver isso aqui direito. Seno x vai ser a função cosseno. Você vai ter cosseno quadrado p. E aqui a função cosseno, né, é menos seno. Então, é menos seno quadrado p. Observe que seno quadrado p mais cosseno quadrado p é igual a 1. Então, você ter cosseno quadrado p é 1 menos seno quadrado p. E vai ficar menos seno quadrado p. Então, tem algum erro aqui que eu fiz na conta, tá? É o sono que tá pegando. Olha o horário aí, 23h33, eu já tô bem cansado. Então, eu fiz alguma coisa errada. Bom, bora ver. Seno x cosseno p. Seno x cosseno p, tá presente aqui. Seno p menos seno p cosseno p. Então, eu tenho que adicionar o termo seno p cosseno p. Seno p cosseno p não está sendo adicionado, e sim sendo retirado mais uma vez. Ou seja, eu não estou mantendo essas coisas iguais. Aqui tem que ter um menos em evidência, certo? E agora sim, o fator vai dar certo. Seno p, seno x, isso aqui é o limite dessa função quando x tende a p é derivado, né? De seno que é cosseno, então vai ficar cosseno quadrado p. Menos seno quadrado p ao i, certo? Mais, porque derivada de cosseno é menos seno. E isso multiplicado pelo limite restante ao i, que eu vou chamar de x. Então, cosseno quadrado p é igual a 1, então isso aqui é igual a x. Nesse caso, secante quadrado p. Perfeito? Perfeito, gente. Nesse caso, eu tô com sono, eu tô ajeitando aqui meus erros, viu? Que eu fui percebendo que eu tava errando umas coisinhas besteira aqui. Bom, nesse caso, ajeitado aqui os erros, os devidos erros. E agora iremos continuar derivando as funções até acabar as funções
trigonométricas. E o próximo exercício pode ser um exercício de derivada. Não vejo problema, não. Então, agora vem a função secante e cossecante, que é as únicas coisas que faltam, né? Bom, então, falando da função secante, iremos começar com ela. F de x é igual a secante de x. Nesse caso, a derivada dessa função é a secante de x menos secante de p sobre x menos p. Secante, na verdade, secante de uma função x qualquer, na verdade, nada mais é do que 1 sobre cosseno daquele ângulo, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? 1 sobre cosseno x menos 1 sobre secante p. Perfeito? Sobre secante p não, viajei. Sobre cosseno p. Perfeito? Então, agora feito isso, aí vai ter tudo isso sobre x menos p. Isso aqui é o limite, tá? Sempre tem que estar escrevendo isso aqui. Então, isso tudo vai ser igual ao quê? Limite x tendendo a p. E a gente vai reorganizar fazendo o MMC. Cosseno p menos cosseno x. Tudo isso sobre x menos p. Certo? Cosseno p menos cosseno x, é isso mesmo. Observe que eu vou ter tudo isso multiplicado pelo limite de x tendendo a p de 1 sobre cosseno x cosseno p. Perfeito? Bom, nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente quer surgir com algo que, bom, seja algo semelhante pra gente, de certa forma. Observe que aqui nesse caso já deu algo semelhante. Se a gente coloca menos 1 em evidência, a gente consegue obter exatamente a resposta do nosso limite ali em relação à derivada, que vai ficar cosseno x menos cosseno p sobre x menos p. Isso tudo multiplicado pelo outro limite ali, em que o limite de função cosseno é o próprio cosseno. A função é contínua no ponto, então fica cosseno quadrado p. De x tendendo a p é 1 sobre cosseno quadrado p. E nesse caso, observe que ele está multiplicando exatamente o limite de cosseno de x menos cosseno de p, que na verdade nada mais é do que a derivada menos seno p. Então, vai ficar seno p sobre cosseno quadrado p. Então, observe que nada mais é do que a tangente de p vezes a secante de p. Então, você derivar a função secante é você pegar a função tangente dela e multiplicar pela própria função secante. Perfeito? É isso. E agora, por fim, para acabar de uma vez, a última função trigonométrica, a cossecante. Observe que o limite de x tendendo a p dela é cossec dx menos cossecante de p, isso sobre x menos p. Então, observe que cossecante nada mais é do que o inverso do seno, e a gente vai obter uma coisa parecida com a anterior, que vai ser o quê? Seno é 1 sobre seno x, né? Então vai ser seno p, né? Seno p menos seno x sobre x menos p. Tudo isso multiplicado pelo produto do limite 1 sobre seno x seno p. Quando x tende a p, função contínua aqui vai ficar 1 sobre seno quadrado p vezes menos função cosseno
de P. Perfeito? Então, observe que, na verdade, nesse caso aqui, agora que a gente tem, nada mais é do que menos cotangente dP vezes cossec dP. Então, observe que a gente derivar a função cossecante é basicamente a gente pegar a função cossecante e multiplicar pela cotangente, pelo negativo da cotangente. E acabou, gente. Essa é a derivada de todas as funções. Então, a gente fazendo a derivada geral, derivadas, colocando em ordem, f de x é igual a k para todo k pertencente ao real. A derivada dessa função é igual a zero. Segunda função que a gente trabalhou aí no canal, x elevado a n para um n pertencente aos reais. A derivada dela é n vezes x elevado a n menos 1. A terceira que a gente trabalhou no canal, e elevado a x. A derivada dela é o próprio e elevado a x. A outra que a gente trabalhou no canal, tudo em ordem, ln de x. A derivada dela é o inverso de tudo que está dentro aí do ln do x. A derivada da função a elevado a x nada mais é do que a própria função exponencial a elevado a x vezes ln de a. A derivada, então, agora da função seno de x nada mais é do que a função cosseno de x. A derivada da função cosseno x nada mais é do que menos seno x. A derivada da função tangente de x nada mais é do que a secante quadrado de x. A derivada da função cotangente de x nada mais é do que a função... Esqueci. Acho que é essa cossecante, né? Menos cossecante quadrado de x. É isso aí. E agora da função secante de x. Essa aqui é bem simples. Você repete a função secante de x e você multiplica pela tangente de x. Olha só que beleza. E por fim, a função cossecante de x, última função trigonométrica a ser trabalhada. A derivada dela é a própria função, multiplica por menos 1 e multiplica pela cotangente de x. E essas são as derivadas das funções que você vai trabalhar, que a gente trabalhou até agora, né, no caso. Então, fiquem com Deus.